Tua esposa não deixa tua filha comer, disse o menino com a voz pequena e o olho no prato vazio, e naquele segundo minha vida mudou. Laura, 6 anos, estava pálida, o vestido desalinhado e o olhar sempre baixo, como se pedisse permissão para existir. Quem parecia cuidar dela era Camila, impecável em eventos, sempre com um sorriso controlado e uma rotina de cuidados que, aos olhos de convidados e vizinhos, era amor. A testemunha que quebrou tudo foi João, um menino que trabalhava servindo à mesa e que falou aquilo sem entender o furacão que suas palavras provocariam. O que você verá a seguir mudará tudo o que achava sobre uma família aparentemente perfeita. Antes de continuar, inscreva-se e deixe seu like, porque esta história tem momentos que você não vai esquecer. A mesa brilhava sob a luz amarelada das lâmpadas, as taças faiscavam, o cheiro de carne assada e ervas enchia a sala, e em frente a tudo isso, uma criança rumorava como uma vela apagando. Naquele jantar de sábado no salão de jantar da casa grande, havia uma sequência de detalhes que só fariam sentido mais tarde. O barulho da chaleira no fogão distante, o estalo do piso de madeira quando alguém cruzava o corredor, o perfume discreto do sabonete elegante que Camila usava e que sempre deixava seu rastro, o gosto metálico de uma taça de vinho que alguém derramou sem querer, o toque frio do braço do pai em cima da mesa, o rumor baixo das conversas que fingiam normalidade. Esses sinais foram sutis como rachaduras em porcelana, até que a palavra de um menino bateu e quebrou a superfície. Essas palavras foram a rachadura que começaria a destruir uma vida construída em aparências. O primeiro bloco daquela noite instalou a história que se desenrolaria por meses. Roberto, o pai, dono de uma empresa regional, era conhecido por sua generosidade pública e por uma rotina que incluía reuniões solidárias, festas e uma vida social ativa. Em casa, porém, havia distâncias que ele insistia em explicar como prioridades e disciplina. Camila, a segunda mulher, tinha elegância fria e sabia transformar controle em cuidado aparente. Laura, a menina, parecia frágil como um objeto antigo mal protegido. João, menino da casa, tinha as mãos enxutas de quem se acostumou a limpar pratos cedo demais. Maria, a cozinheira, sempre cheirando a canela, guardava segredos entre panelas. Carlos, o motorista, via de longe e anotava coisas com o olhar. Marta, a vizinha, comentava sem saber a profundidade. Doutora Helena, pediatra da cidade, vinha a ser um nome que logo apareceria. Rafael, advogado de família, e o delegado Silveira tomariam decisões que mudariam caminhos. Cada um desses nomes ganharia papel, reação e culpa em momentos diferentes. A cena do jantar começou com um pulso comum. Convidados chegaram, risadas ensaiadas, o tilintar das cutelarias. Havia um prato central elegante, travessas fumegantes e uma cadeira vazia esperando pela menina. Laura suspirava seguidamente, os olhos fechavam por instantes, mãos cabeceavam na tentativa de dormir. Manter o corpo acordado. Camila servia com gestos milimetricamente ensaiados. João, que circulava com uma bandeja, hesitou e, num cochicho que ninguém ouviu claramente, soltou a frase que ecoou depois. Tua esposa não deixa tua filha comer. O silêncio que se seguiu foi cortante. Talheres pararam, a música suave se perdeu e todos olharam para um ponto que não era só o prato. Um convidado articulou um som entre o choque e o riso contido e tentou explicar que eram coisas da casa, que crianças às vezes têm apetite estranho. Outro, talvez por educação ou medo, desviou os olhos. Camila sorriu um sorriso frio e afirmou com voz mansa que Laura era seletiva, que estava em uma fase, que ele era um menino mal informado. Roberto, por sua vez, franziu o senho, procurou no rosto da filha um gesto que validasse suas certezas e encontrou apenas silêncio. A primeira troca de diálogos naquela noite foi longa e cheia de subtexto. Camila, o que houve? Disse Roberto com voz que tentava ser neutra. Nada, amor, respondeu Camila com a mão sobre a própria taça, o vidro frio contra a pele, o cheiro do perfume marcando a frase. Ela está fazendo dieta, acrescentou com leve zombaria. A palavra dieta pendendo entre chacota e justificativa. Uma dieta? Ela tem 6 anos, falou Maria, a cozinheira, com o cheiro de sopa ainda nas roupas, as mãos oleosas e o olhar urgente.
Crianças passam por fases, disse um dos convidados brincando, mas o riso não vingou. João, que carregava uma bandeja com copos, ficou parado, as palmas suadas, e repetiu: Eu vi, Dona Camila não deixa ela comer o que sobra. Sobra? Perguntou Roberto com acréscimo de dúvida. Sobra, senhor, disse João, e todos sentiram que aquela palavra tinha substância. O jantar prosseguiu de maneira contida, mas a tensão cresceu como um ruído de fundo. Após o jantar, na sala íntima, houve humilhação. Camila, com voz baixa e cortante, dirigiu-se a João com uma reprimenda que soou para os ouvidos errados como ameaça. Você está inventando histórias, menino. Vai para seu quarto e não fale mais sobre isso. João abaixou a cabeça. O cheiro de pão fresco vindo da cozinha parecia agora uma ironia. Ele levou as mãos ao bolso, apertou algo que ninguém viu, uma foto pequena, uma migalha de prova. Maria, a cozinheira, recebeu ordens veladas para não contar nada, para considerar aquilo como assuntos de família. Havia uma sequência de diálogos rápidos entre empregados. Você ouviu? Não comente. Nem com a vizinha. Cada frase tinha um peso que apertava o peito de quem a pronunciava. A negação social foi instantânea e organizada. A pressão para que João se calasse veio logo, e a criança foi obrigada a engolir a própria coragem. No dia seguinte, os olhares mudaram. Entre os empregados, o que era um rumor passou a ser uma sombra que andava por corredores. João foi observado por Maria enquanto lavava pratos, e ela falou baixo. Se você falou, é porque... Viu? Não porque é mentiroso. Mas a casa não quer escândalos. Havia medo em cada sílaba. Carlos, o motorista, testemunhou Laura no banco traseiro do carro, a menina com os joelhos magros pressionados, o cheiro do refrigerante no copo de plástico que ela segurava e que muitas vezes vinha vazio. Ela mal come, disse Carlos a si mesmo quando passava pelo estacionamento. Marta, a vizinha que costumava ver a janela do quarto de Laura, percebeu que as cortinas estavam sempre fechadas e comentou para uma amiga no mercado: algo não está certo naquela casa, a menina parece que murcha. O medo coletivo funcionava como cortina que impedia que a verdade saísse. A partir dessa suspeita inicial, começou uma pequena investigação amateur. Maria guardou uma foto com cuidado. João, com a memória infantil, descreveu detalhes que ninguém esperava que lembrasse. Na cozinha, havia um armário onde frascos sem rótulo apareciam e desapareciam segundo um padrão que Maria passou a notar. O cheiro de remédio e álcool nas mãos de alguém foi registrado com precisão olfativa por Maria, que ao preparar o jantar percebeu um gosto estranho em um caldo que fora tirado e refrigerado. A descrição sensorial da cozinha ganhou corpo. O banco de madeira rangendo, o calor do fogão no rosto de quem cozinha, a sensação de óleo aquecer e estalar, o cheiro de temperos contrastando com um ranço metálico. Pequenos papéis com anotações de doses foram encontrados escondidos atrás de caixas de especiarias. Fotos amassadas de pratos com porções microscópicas foram secretamente tiradas por João e entregues a Maria, que as guardou no fundo de um armário. João, impelido por um misto de temor e compaixão, contou tudo a Maria numa tarde enquanto ela lavava a louça. Dona Maria, ela come só pedacinhos, e quando a Camila leva, ela dá um copo só de sopa e fecha a porta. Maria sentiu o gosto salgado na boca, um misto de raiva e pena que fazia o coração apertar. Você tem fotos? Perguntou ela. Tenho, guardo no bolso, e João estendeu a mão como quem oferecia a verdade em sementes. Maria sentiu o peso do que fazer, o cheiro quente do vapor subindo da pia, a textura áspera da esponja entre os dedos, o som da água batendo como um relógio, e decidiu que não poderia ficar calada. Vamos pegar isso com calma, ela disse, a voz baixa e trêmula. Vou conversar com a vizinha Marta, ela pode confirmar. Marta aceitou ver as fotos, e ao segurá-las, a sensação foi de choque. Era impossível negar o apetite subitamente restrito da menina e as porções ridículas registradas. No bloco em que a face oculta do antagonista foi revelada, Camila apareceu em um monólogo íntimo, sozinha no quarto com a porta fechada, o vestido na cadeira, o perfume flutuando. Ela falou consigo mesma com voz baixa e cortante, uma mistura de justificativa e controle. Ela precisa aprender a se comportar. Se comer demais, ficará mimada. Eu protejo nossa casa, disse, passando os dedos no pescoço, sentindo o tecido frio do colar.
Havia frascos escondidos na gaveta do banheiro, rótulos arrancados, uma coleção de pequenas soluções de sabor amargo e água com cor diferente. Em seus objetos guardados, havia um caderno com horários de refeições, quantidades exatas e justificativas mecânicas, disciplina, controle, segurança. O monólogo privado revelou também uma motivação que parecia ser vaidade e medo de exposição. Manter um corpo perfeito, que refletisse bem na família, em eventos e fotografias. Em voz baixa, Camila murmurou: "Ninguém precisa saber a verdade. A sociedade me valoriza. A imagem é tudo." Seus dedos tocaram os frascos como um ritual de proteção. O plano de Camila se confirmou em pequenos atos. Pratos retirados da mesa antes que Laura alcançasse, sopas ralas servidas em porções pequenas, um olhar que dizia não quando a menina pedia mais. Essas ações foram descritas com precisão tátil e visual por Maria e por João. A sensação do prato frio pousado na frente de Laura, a textura esparsa da sopa, o odor fraco do alimento que parecia diluído em água e o som do talher raspando o fundo vazio foram registrados como provas silenciosas. A tensão aumentou quando um envelope com anotações foi encontrado atrás de um livro na biblioteca. O envelope continha instruções de dieta e horários que não condiziam com orientações pediátricas. Camila não imaginava que alguém, em meio ao serviço diário, teria olhos para ver e memória para guardar. O plano que ela acreditara inviolável começou a ruir em detalhes minúsculos que, somados, formaram evidência. O colapso físico aconteceu uma semana depois, quando Laura desmaiou na escola e foi levada às pressas para o pronto-socorro. O som do grito da professora ecoou pelo pátio. A sensação do corpo leve da menina sendo carregado foi descrita por testemunhas como se algo tivesse esvaziado de dentro dela. No hospital, a sala cheirava antisséptico, os passos no corredor soavam secos, e o frio do monitor tocou o gosto metálico do ar. A equipe de plantão notou sinais de desnutrição, olhar vidrado, pele que perdeu o viço, lágrimas pequenas e sem sal. O primeiro laudo médico registrou desidratação e quadro de emagrecimento acentuado. Doutora Helena, ao ver o prontuário, ergueu as sobrancelhas e mendigou por explicações. O diagnóstico inicial foi feito com rigor. Os sinais clínicos apontavam para negligência alimentar e possível restrição intencional de dieta. Laura teve que ser internada para reposição hídrica e reavaliação nutricional. Ao falar sobre exames e laudos, foi apresentada uma descrição técnica crível do procedimento. O hospital solicitou hemograma completo, dosagens de eletrólitos séricos, função renal e hepática, exame toxicológico de rotina, avaliação antropométrica detalhada com medida de peso e altura comparadas às curvas de crescimento e coleta de histórico alimentar. A equipe realizou também fotos de lesões e marcas, registros de peso e circunferência do braço e um relatório inicial descrevendo sinais compatíveis com desnutrição proteico-calórica. Toda a documentação foi anexada ao prontuário e marcará os primeiros passos de uma investigação formal. Esses procedimentos técnicos foram realizados com protocolo padrão e os resultados seriam determinantes para a continuidade do caso. No hospital, a cena do diagnóstico contou com diálogos que expandiam as emoções. "Ela desmaiou na escola", disse a professora, com a voz trêmula, o cabelo preso e o batom borrado por lágrimas. "O que aconteceu?", perguntou a enfermeira, as luvas estalando ao colocar o monitor. "A mãe disse que ela faz dieta", falou a diretora da escola, sem conseguir engolir a incredulidade. Doutora Helena explicou com calma técnica. "Precisamos observar, coletar exames e conversar com os responsáveis. Há sinais graves de emagrecimento." Roberto chegou correndo, o cheiro do cigarro ainda nas roupas, o pulso disparado. "Como isso pode acontecer?", perguntou ele, num misto de culpa e espanto. Camila, sentada como se estivesse assistindo a um filme, murmurou que tudo era um mal-entendido e que Laura teria exagerado em sintomas. A tensão no corredor do hospital era palpável. Vozes sussurravam, o bip do monitor marcava o tempo e o cheiro do álcool gel já não disfarçava a sensação de urgência. A repercussão foi rápida. Rafaela, uma amiga da família, ligou para o advogado Rafael, que prontamente entrou em cena e aconselhou cautela. O delegado Silveira foi notificado e pediu relatos. Uma equipe de assistência social visitou o hospital e iniciou coleta de depoimentos. "Temos que agir com cautela e responsabilidade", disse o delegado ao advogado, a voz firme, os dedos tamborilando a pasta. Félix, um jornalista local que soube da notícia por uma fonte anônima, começou a buscar informações e prometeu checar tudo.
A pressão midiática começou a rondar como nuca de vento. Alguns vizinhos apoiaram a família. Outros, como Marta, passaram a empurrar a própria culpa por não ter agido antes. Houve um confronto pessoal no qual Roberto teve que enfrentar verdades que antes evitara. Eu confiei na Camila, disse ele em voz baixa, o rosto inchado pelo chorro. Eu via a menina e fingia que estava tudo bem. Você não viu, respondeu Maria com tom cortante, lembrando o cheiro do caldo aquecido que ela observou estranhamente diluído. Você deixou que alguém tomasse as decisões. Em outro momento, Camila negou com frieza e sarcasmo. Você acha que eu faria mal à minha enteada? Eu construí essa casa, eu cuido da aparência dela. A fala tinha tom cortante e seus olhos frios pareciam medir cada palavra. Em troca, Roberto cedeu sob a pressão social, seus conselheiros pediram silêncio e alguns empregados começaram a pedir demissão por não suportar a pressão moral. A demissão de funcionários foi um episódio marcado por diálogos violentos e decisões morais. Maria recolheu seus pertences e foi confrontada por Camila, que disse: "Se você levar isso adiante, perderá tudo." Maria respondeu com força contida: "Se eu não falar, alguém vai pagar com a vida." João foi orientado a ficar em silêncio, mas a consciência pesava. Carlos, o motorista, pediu demissão com as mãos trêmulas e disse: "Não quero ter nada que ver com mentiras." Isso desencadeou um efeito cascata de saída de funcionários que sabiam da rotina. No café da manhã seguinte, houve uma cena em que Roberto enfrentou a equipe e ouviu palavras que queimavam. "Você permitiu que a nossa casa tivesse segredos", disse um serviço antigo. "Como patriarca, você tinha que proteger." A promessa de ação veio depois, um compromisso de investigar e reparar, mas as palavras soaram vazias sob o peso do dano já feito. A coleta final de provas foi meticulosa e dramática. Maria, depois de muita relutância, entregou cópias das fotos amassadas, frascos escondidos e bilhetes com horários. João apontou lugares onde frascos estavam guardados, revelou nomes e quantidades. O perito designado para analisar os frascos constatou substâncias diluentes e resquícios de sabor amargo e comparou com registros de alimentos do estoque da casa. Fotos nítidas mostravam pratos com subporções, sopas suspensas no fundo com tonalidade diluída, e restos que sugeriam que a menina havia sido sistematicamente privada de calorias. O conjunto de evidências era esmagador. Em uma sala iluminada por lâmpadas brancas, o advogado Rafael alinhou tudo e disse: "Temos material suficiente para a representação junto ao Ministério Público." O delegado Silveira, firme, pediu a busca e apreensão de itens que poderiam indicar crime de negligência ou maus-tratos. O grande confronto aconteceu em uma pequena sala de reuniões na delegacia. A atmosfera era densa, ar-condicionado que faz um ruído constante, papéis amontoados, aquele cheiro de plástico e café passado. Roberto, com o rosto desfeito, olhou para Camila. "Você tem algo a dizer?" perguntou o delegado. Camila respirou com calma e tentou um tom controlado. "Não fiz nada de errado", disse. A voz soou baixa e em seguida houve uma sequência longa de perguntas e respostas. "Por que havia frascos sem rótulo no seu quarto?" perguntou Camila. "Porque guardo coisas", replicou Camila. "Por que havia anotações com horários de refeições?" "Por organização", respondeu. João contou como via o ato de retirar pratos. Maria descreveu com precisão as porções. Houveram momentos de silêncio que pesaram como pedras. "Você quer ouvir a gravação?" disse Rafael, apresentando uma sequência de áudios onde Camila parecia ordenar restrições. A sala ficou gelada. A cada trecho do áudio, as palavras eram como pequenas lanças. Camila tentou desconstruir a autenticidade. Alguém questionou a cadeia de custódia das provas, mas a consistência dos relatos e o laudo médico tornavam a tese dela frágil. Houve momentos de tensão particular que mereceram desaceleração e foco. Em um deles, quando a gravação tocou e uma frase clara ecoou: "Ela não pode comer mais que um punhado", todos sentiram o solo tremer. O silêncio depois daquela frase durou minutos e parecia quebrar cada máscara. Em outro momento, quando um exame de sangue mostrou níveis alarmantemente baixos de albumina, a expressão de Roberto mudou, como se a realidade tivesse finalmente se assentado. Em um terceiro momento, quando João segurou a mão do pai e disse: "Eu tenho medo por ela", o caráter humano se revelou e houve choros contidos. Cada um desses momentos foi descrito com detalhes: o som abafado das lágrimas,
A respiração entrecortada, o gosto salgado na boca de quem observava, a textura áspera do lenço pressionado contra o rosto. O processo legal avançou com etapas que incluíram depoimentos na delegacia, representação por parte do Ministério Público e medidas protetivas para a criança. Num texto técnico e detalhado, a equipe forense escreveu um laudo que relacionou sinais clínicos à negligência alimentar e recomendou ações específicas. Havia menções a protocolos de proteção à criança, a necessidade de acompanhamento por equipe multidisciplinar e a possibilidade de medidas provisórias de afastamento da menor do convívio da suspeita. O Ministério Público solicitou medidas cautelares e o juiz, após analisar provas, determinou o afastamento temporário de Camila do contato direto com a menina. A decisão gerou repercussão e colocou a família no centro de uma discussão pública. A prisão não ocorreu de forma imediata, houve investigações, audiências e, em certo momento, a polícia cumpriu um mandato de busca e apreensão na residência. Frascos foram coletados, registros financeiros analisados e testemunhos foram confirmados. A vida social da família desabou, convites cancelados, amigos que antes frequentavam a casa agora evitavam, colunas sociais que exaltaram a queda. A imprensa bateu na porta com perguntas e Roberto, numa entrevista tensa, admitiu que havia sido cego e que falhara em proteger a filha. Eu errei, disse em público, o cheiro de vergonha pairando sobre suas palavras. Camila foi indiciada por maus tratos depois que laudos e depoimentos consolidaram a acusação. Seu tom frio nos bastidores se transformou em silêncio quando a máscara caiu. O caminho para a recuperação começou com a retirada de Laura do ambiente que a prejudicava. A menina foi acolhida por familiares maternos, que a receberam com comida de verdade, colo e rotinas de afeto. A sensação de segurança voltou aos poucos, o toque suave de um cobertor, o cheiro de pão assando pela manhã, o som de risadas que não exigiam aprovação. A reconstrução clínica envolveu nutricionistas, psicólogos e acompanhamento pediátrico. A frase que se repetia como leitmotivo era simples e dolorosa como um mantra: "Tenho fome". Essa frase, dita em sussurros nas primeiras semanas, norteou a terapia e as refeições, aparecendo em momentos sensoriais que descreviam o gosto do primeiro bolo com cobertura, a sensação do leite quente na boca e o calor do abraço que acompanhou a primeira refeição completa. A comunidade reagiu de forma polarizada. Alguns defenderam Camila, questionaram a veracidade das provas e falaram em exagero midiático. Outros se uniram em apoio a Laura e à família que a acolhera. Um grupo de vizinhos organizou uma vaquinha para ajudar nos tratamentos e um projeto local ofereceu um acompanhamento escolar para a menina. As testemunhas principais, João e Maria, receberam apoio e proteção por parte da assistência social, com garantia de anonimato e ajuda psicológica. O processo seguiu seu curso, com audiências e provas sendo apresentadas. Em uma delas, o delegado Silveira, ao relatar os fatos, descreveu a cena como um exemplo de abuso doméstico que se ocultava sob a aparência de cuidado. Aprovado o afastamento provisório, Camila perdeu cargos em organizações sociais e recebeu ordem de não se aproximar de Laura. O procedimento legal incluiu perícia social e avaliações psicossociais. As descrições técnicas dessas perícias foram diretas: avaliações de padrão alimentar, entrevistas com familiares, entrevistas privadas com a criança em ambiente protegido e relatórios que integravam aspectos físicos e comportamentais. Em termos práticos, isso significou que especialistas analisaram não apenas o corpo de Laura, mas o contexto que propiciou o dano. Essa etapa jurídica e técnica foi crucial para que as medidas protetivas fossem mantidas. Ao longo do processo, houve momentos de conflito público entre apoiadores de Camila e defensores de Laura. Em uma audiência aberta, vozes se chocaram, palavras foram ditas em defesa e reprovação, e a imprensa registrou tudo. "Você está destruindo uma família", gritou um defensor. "Você está destruindo a vida de uma criança", retrucou outro. Essas trocas contribuíram para uma sensação de tempestade que apenas intensificava o drama. Contudo, o trabalho de proteção e a consistência das provas pesaram na balança. No epílogo dessa história, houve uma reconstrução em etapas temporais que marcaram a evolução da vida de Laura e da família. Um mês depois, as mudanças eram visíveis e sensoriais. A menina havia ganho peso e cor. O cheiro do sabão suave e do bolo de chocolate recém-saído do forno eram sinais concretos de cuidado. Ela começou a dormir melhor, encostando a cabeça em travesseiros macios, e suas risadas pequenas voltaram a surgir.
A equipe médica registrou melhora significativa nos exames, com sinais de recuperação hídrica e ganho de massa leve. Socialmente, a vizinhança se mostrou mais protetiva e houve reuniões com a escola para garantir que recebessem apoio. Um mês depois, Laura aprendeu a pedir mais comida sem medo e conseguiu repetir palavras como obrigada com brilho nos olhos. A sensação de que a vida podia ser cuidadosa tomou espaço. Havia ainda medos, e a pergunta que se colocava frequentemente era se as cicatrizes emocionais desapareceriam. 3 meses depois, a evolução era mais sólida. Laura participava de atividades na escola, demonstrava interesse por desenho e por pequenas rotinas que a faziam sorrir. Os exames médicos confirmaram ganhos nutricionais importantes e o laudo pericial psicológico indicou progresso em processos terapêuticos. O processo legal estava em curso, com audiência marcada e testemunhos robustos. A cidade acompanhava com uma mistura de curiosidade e apoio. A mãe biológica e os avós assumiram rotinas de proteção e afirmaram compromisso com a cura emocional da menina. A frase leitmotivo, tenho fome, já aparecia menos como um pedido e mais como lembrança do caminho percorrido. A comunidade ofereceu aulas de reforço e atividades esportivas que ajudaram na socialização. A sensação de pertencimento aumentou e a segurança física e emocional deu lugar a dias mais leves. 6 meses depois, a mudança era ainda mais profunda. Laura corria no quintal, com roupas limpas, o cabelo penteado e o rosto corado. As consultas médicas continuavam, mas com frequências menores e uma rede de suporte familiar e escolar havia se consolidado. O processo judicial seguia, com possibilidade de sentenças que fariam justiça. A família que havia acolhido Laura se tornou uma referência de proteção, e Roberto se engajou em campanhas de conscientização sobre sinais de negligência. A comunidade se reorganizou em torno da proteção infantil e da ajuda a famílias em risco. Em termos práticos, Laura tinha consultas com nutricionista e psicóloga, fazia atividades lúdicas e expressava confiança. O futuro parecia promissor, mas a lembrança da dor ficou como um lembrete da fragilidade de crianças que dependem de adultos para sobreviver. A reconstrução afetiva seguiu em passos que uniam perdão, responsabilização e cuidado concreto. Ao final, a conclusão é clara e pesada. O silêncio prolongado poderia ter levado a tragédias, mas uma voz pequena foi suficiente para iniciar a queda de uma máscara. Houve consequências concretas, processos, medidas protetivas e afastamento. Houve reconhecimento de falha e promessa de redenção por parte de pessoas que admitem ter ignorado sinais. O pai, ao admitir sua culpa, envolveu-se em atos de reparação que incluíam consulta a especialistas, participação em sessões familiares e compromisso público de proteger. A criança que sofrera aprendeu, com muito suporte, a confiar de novo. Se essa história tocou você, inscreva-se para ouvir mais relatos que expõem injustiças e mostram a força de quem ousa denunciar. Se você está sentindo choque e indignação como nós, pare um segundo, respire e reconheça a mistura de emoções. Histórias assim mexem com tudo dentro da gente, e é normal se sentir vulnerável. Conte nos comentários se você já presenciou ou desconfiou de algo parecido. Escreva uma palavra que descreva sua reação, por exemplo, raiva, tristeza ou injustiça, e comece sua mensagem com ela para que possamos entender como a comunidade se sente. Seu comentário ajuda outras pessoas que passaram por situações parecidas a se sentirem menos sós. Vamos construir um espaço de apoio e troca aqui. Agora, voltamos à narrativa, porque ainda há provas sendo analisadas e a verdade está sendo confirmada. A repercussão midiática trouxe detalhes que ampliaram a discussão sobre negligência e privilégio. Colunistas começaram a discutir como aparências podem ocultar violência, e grupos de proteção infantil pediram mais treinamentos para empregados domésticos e vigilância social. Em escolas da região, passaram a ser ministradas oficinas sobre sinais de alerta, e a prefeitura promoveu uma campanha de incentivo ao registro de denúncias. Em entrevistas, Dra. Helena falou sobre a importância da observação precoce e da atuação multiprofissional. Rafael, o advogado, comentou que casos como esse exigem não só punição, mas sistemas de prevenção que envolvam rede social. O delegado Silveira destacou a necessidade de protocolos para a investigação de maus-tratos em domicílios pautados pela discrição. No aspecto humano, João recebeu apoio psicológico e foi acompanhado para evitar retaliações. Maria, depois de dar seu depoimento, passou a receber assistência e entrou num programa de proteção de testemunhas. Carlos e Marta receberam agradecimentos públicos e privacidade garantida. As mudanças nas
casa foram visíveis, portas que antes permaneciam fechadas passaram a ser abertas para rotinas de visita segura e inspeção. Havia, no entanto, uma tensão residual. A sociedade precisava lidar com a ideia de que lugares aparentemente seguros podem abrigar abusos e que a intervenção precoce salva vidas. No encerramento, a lição que fica é que pequenas vozes importam. A coragem de um menino que servia à mesa, a decisão de uma cozinheira que guardou fotos com medo e a insistência de vizinhos cuidadosos foram elementos que construíram o caminho para proteger uma vida. A responsabilidade coletiva emergiu como princípio: olhar para dentro das casas, reconhecer sinais, agir com sensibilidade e denunciar quando necessário. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a amplificar vozes que precisam ser ouvidas.